Então vamos lá, agora que você entendeu o que é o framework de 7 passos para gerar imagens com IA, a gente vai avançar um pouquinho e eu vou te entregar nessa aula, vou te mostrar como utilizar um dos bônus deste curso. Tá? E quando você tem um framework assim, tem 2 pontos. Tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é você tem de fato uma base sólida, que é de fato a promessa desse módulo aqui, que você vai conseguir ter um passo a passo, os princípios para gerar boas imagens com IA. Só que o ponto negativo é, toda vez que você vai fazer geração de imagens com IA, você vai precisar tirar isso do zero, então criar prompts do zero. E aí, para te ajudar com isso, eu criei uma skill, que nada mais é do que um conjunto de habilidades que você vai entregar para uma IA, você vai basicamente só baixar aqui dentro da plataforma, vai ter o arquivo dentro do seu computador, vai instalar na sua IA, de preferência, tá? Não importa qual IA que você vai utilizar. E aí, com isso, você vai conseguir ensinar para a IA esse framework que a gente está trabalhando aqui nesse módulo e, a partir disso, ela que vai gerar os prompts. Tá? Porque, na prática, no dia a dia, é muito difícil você fazer na mão sempre com esses 7 princípios. Porque, querendo ou não, é bastante coisa para a gente lembrar a todo momento que for gerar uma imagem. Então, vamos lá na prática ver como é que funciona essa skill. Tá? Como eu falei, skill nada mais é do que um conjunto de habilidades que você vai dar para a IA e essa habilidade é traduzida dentro desse texto aqui, tá? Eu coloquei aqui nesse Notion para vocês só para deixar mais fácil de visualizar, tá? Mas vocês vão perceber, depois eu vou mostrar, que quando você baixar aqui dentro dos materiais, você vai receber esse documento aqui, tá? Não se assuste, porque esse documento aqui é o chamado Markdown, que é a formatação padrão das skills. Então é um pouco estranho para quem não está acostumado, mas fique tranquilo, tá? Por isso que eu botei aqui dentro do Notion para facilitar mesmo, para ficar uma coisa mais bonita, mais fácil de ver. Mas vocês vão perceber que é o mesmo texto, tá? Que vocês estão vendo aqui, é o mesmo texto que está aqui. Tá? E qual que é a diferença? É que o Markdown ele é uma formatação, então a gente tem aqui, por exemplo, hashtag significa um título. E aqui a gente consegue ver que tem um destaque, um título. E aí eu coloquei no Notion porque o Notion faz essa formatação automaticamente. Tá? Mas para a IA entender uma skill e conseguir executar essa skill, precisa colocar o arquivo nesse formato aqui que você está recebendo aqui dentro. Então, beleza. Qual que é a ideia dessa skill? É muito simples. A gente começa ali com uma descrição. Então, seria a alma, o cerne dessa skill. E aí depois apenas um detalhamento e o comportamento que essa skill deve ter. Tá? Então, essa skill aqui é um especialista em criar prompts para geração de imagens com IA usando o framework de 7 princípios, que a gente está vendo aqui nesse módulo 2. Sujeito, ação, estilo, cenário, cor, enquadramento e atmosfera. Use essa skill sempre que o usuário pedir para criar, gerar ou escrever um prompt para imagens com IA, independente da ferramenta. Midjourney, Flux, Gemini, DALL-E, Leonardo. Também acionar quando o usuário disser, me faz um prompt, cria um prompt para mim, quero gerar uma imagem, como geraria uma imagem ou qualquer variação desse tipo. A skill coleta contexto antes de gerar e entrega o prompt em um bloco fácil de copiar, sem sugestões de uso, apenas o prompt pronto para usar. Então, essa é a alma da skill, é aquilo que ela vai fazer. Tá? Essa é a função dessa skill. E aqui embaixo, vocês podem ler com calma depois, não vou passar por tudo porque não faz sentido aqui na aula, mas é basicamente um aprofundamento dessa descrição principal aqui. Tá? Então vocês vão perceber que ele começa, a gente consegue até ver aqui no Notion, ele começa falando do framework de 7 princípios, quais são os comportamentos esperados dessa IA, então passo 1, passo 2, passo 3, e o nível de detalhamento com exemplos de referência, tá? De acordo com o nível que o usuário escolher, e as regras importantes aí, porque a IA não pode ignorar quando utilizar essa skill. Tá? Então o framework de 7 princípios é aquilo que a gente já passou, né? Está passando nesse módulo aqui. Comportamento, então o primeiro passo, de novo, você não vai precisar, como eu li ali em cima, você não vai precisar explicitamente pedir para a IA chamar essa skill. Essa skill vai ser chamada automaticamente quando ela identificar qualquer pedido de geração de imagens, tá? Dado que você fez a instalação corretamente. Então, o passo 1 ele vai apresentar o framework de forma bem breve, tá? Então, ele vai explicar, vou gerar aqui um prompt baseado nos 7 princípios do framework e tal, que a gente está trabalhando aqui. Vai coletar um contexto, tá? Então a ideia é que justamente, por isso que é o nome dessa aula, né? Como gerar um prompt perfeito em poucos segundos. Porque a ideia é exigir muito menos de você na hora dessa criação do prompt. Você vai dar um contexto para a IA e a partir desse contexto ela já vai conseguir gerar o prompt dentro da formatação dos 7 princípios, tá? Então ele vai pedir contexto de uso, nível de detalhes, se você quer um prompt mais curto, médio, maior, enfim, mais completo. O idioma do prompt também. Então, geralmente eu costumo fazer em inglês, vocês vão perceber ali na biblioteca de prompts que eu vou mostrar depois na próxima aula. Os prompts estão todos em inglês, mas também, caso vocês queiram fazer em português, não tem problema, tá? Aqui tem toda a descrição do comportamento, né? No segundo passo ali tem a questão da geração do prompt, então que seria o principal,
dessa skill, né? E no segundo passo, então, tem a geração do prompt, que é de fato o resultado que a gente quer dessa skill, tá? A partir das informações coletadas, ele vai gerar o prompt de acordo com as regras. Então, se o usuário pediu alguma coisa mais curta, ele vai gerar ali entre 50 e 80 palavras. Se for nível médio, vai ser 120 a 180. E aí, nível completo, acima de 250. Então, vai ser um prompt muito mais completo. Ali na parte de baixo, vocês vão ver que tem os exemplos, tá? E lá na biblioteca que eu vou mostrar para vocês também tem exemplos de prompt mais curto, prompt médio, prompt gigante, que vocês vão ver que é até difícil de ler, assim, de tão grande que é. E aí tem algumas regras escritas aqui que o prompt precisa ter linguagem clara, específica, visual, evitar adjetivos vagos e assim por diante. E aí o passo 3, depois de gerar o prompt, é entregar apenas o prompt, sem nenhuma sugestão, nada, porque na minha experiência aqui eu percebi que as sugestões da IA, quando ela faz esse prompt, são sugestões muito fora do contexto, tá? Então eu pedi para ela ser específica para gerar apenas o prompt e é isso, tá? Então esse vai ser a entrega dessa skill. E aí ele deve gerar esse prompt sempre com esse botãozinho de copy, tá? Aqui já tem nativo aqui no Notion, e aí depois a gente vai ver no Cloud também. A ideia é que sempre tem esse botãozinho para facilitar a sua vida, porque você vai ver depois como é que vai facilitar. Só ter o botãozinho, você vai lá, clica, não precisa apagar nada, só joga direto dentro da sua ferramenta de geração de imagem, tá? E aí, então, os exemplos de referência que eu falei para você, tem o curto, o médio e o completo. Então, claramente que tem uma grande diferença, né? Eu sugiro, principalmente quando você for fazer uma imagem muito importante para um site, para algum trabalho muito importante, sugiro ir para o completo. Mas quando for uma coisa de rede social, uma coisa mais simples ali, pode variar entre curto e médio ali sem problemas. E aqui no finalzinho tem algumas regras importantes, tá? Que aí são as regras que a skill deve seguir para entregar um bom resultado, tá? Então, não pode omitir nenhum dos 7 princípios, não pode entregar o prompt separado. A ideia é entregar o prompt todo pronto já para colar na geração de imagem, na ferramenta de geração de imagem. Sempre apresentar o framework que a gente perguntar para que o usuário tenha contexto daquele framework, né, do framework que a gente está trabalhando aqui. Sempre perguntar o contexto e assim por diante. Então, tem algumas regrinhas ali, guardrails, que a gente coloca nessa skill para que ela consiga gerar o melhor resultado possível, tá bom? Então, vamos lá para a prática. Como é que você vai receber? Quando você baixar um material extra aqui, você vai receber, então, um arquivo .md, que é o Markdown que eu comentei antes. Vai estar nesse formato aqui, tá? É realmente um pouco estranho para quem não está acostumado, mas esse é o formato aqui que a IA vai conseguir ler. E aqui, nessa aula, eu vou utilizar o Cloud, tá? Por que o Cloud? Basicamente porque, na minha visão agora, ele tem sido uma das melhores IAs, seja para programação, seja para utilização, geração de texto, geração de prompts. Então, é o que eu tenho utilizado mais no meu dia a dia, mas não tem problema, tá? O MD vai funcionar em qualquer IA que você esteja utilizando, ChatGPT, Gemini, enfim. Então, aqui no Cloud, e aí, claro, tem algumas variações, né? No Cloud vai ser de uma forma, no GPT vai ser de outra, mas a ideia base eu vou injetar, né? Vou fazer o upload desse arquivo .md que você está recebendo aqui dentro da minha IA, que eu quero colocar. Então, a gente tem aqui cloud.ai, tá? Então é o Sem Mistério, é o site deles aqui. Na barrinha da esquerda a gente vai ter um Customize, tá? O que é esse Customize? E o que é esse Customize? São todas as skills e conectores que o Cloud oferece, tá? Então eu não vou entrar na parte das conectores aqui agora, a gente vai direto para as skills. Dentro das skills já tem várias skills aqui que eu já tenho na minha própria conta aqui, tá? Mas o importante agora para nós é como que você vai fazer o upload da sua skill que você está recebendo nesse curso. Tá? No meu caso, eu já tenho essa skill dentro do meu Cloud, então quando eu for subir o arquivo, vocês vão perceber que vai aparecer um pedido de substituição. Se eu quero substituir, eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente você vai clicar aqui em mais, create skill, né? Criar uma skill e upload a skill que você quer colocar. Beleza? Então, aqui vai dentro da sua pasta. Aqui está aparecendo muitas imagens que eu gerei, inclusive, para esse curso aqui. E aqui, essa é a skill que eu quero, né? Que é a skill que eu mostrei para vocês ali. Skill, entre parênteses, 18. Abrir. Quando eu coloco, ele já entende automaticamente que se trata de uma skill que eu já tenho, tá? Então, no caso, como vocês ainda não têm essa skill, não vai aparecer isso para vocês, tá? Mas o que eu vou fazer aqui, então, eu upload e replace. Não vai fazer diferença, né? Porque é a mesma coisa. Mas vai aparecer assim para vocês, ó. Já vai aparecer tudo formatadinho, como eu falei antes, tá? Então, essa formatação é o Markdown. E você pode clicar aqui também para ver como o Markdown puro, igual a gente tinha mostrado lá. É a mesma coisa aqui, ó. Vocês podem perceber que é a mesma coisa. Beleza? Então, aqui fica a descrição na parte de cima e todo o resto fica aqui embaixo.
Beleza? Especialista, cria prompts, tal, tudo aquilo que a gente ia colocar. Beleza. E aí, qual que é a coisa importante? Depois que ele está aqui, nessa lista de skills, já está instalado, tá? Então, no Cloud, você vai basicamente começar uma nova conversa, vai clicar New Chat, vai falar assim, quero gerar uma imagem com IA. Beleza, eu já vou abrir aqui, enquanto isso, o ChatGPT, tá? Porque vai ser no ChatGPT que a gente vai testar aqui. Então, ó, percebam, só falei que quero gerar uma imagem. Ele já apareceu ali, ó, Reading Image Prompt Skill. Então, ele já está lendo a skill que a gente acabou de subir ali, acabou de fazer o upload. Então, ó, ele perguntou, vamos montar o prompt certinho para você, me responde 3 coisas rápidas. Essa imagem vai ser usada em um anúncio no Meta. Quero prompt nível médio, prompt em inglês. Aí agora ele vai perguntar basicamente o sujeito lá dos princípios, né? Então eu quero uma mulher segurando uma garrafa de água. Mulher segurando uma garrafa d'água. Então eu até coloco ali, quanto mais detalhe você me der sobre o assunto, melhor o prompt que eu entrego. Tá? Então vocês vão perceber que é muito importante, a skill começa a fazer essas perguntas justamente para conseguir chegar no ponto de um prompt mais completo, seguindo todos os princípios. Então, o produto é premium, público mulheres fitness e sensação de sofisticação. Beleza. Ó, ele tá checando a skill e aí ele já está gerando aqui pra gente, tá? É bem importante isso aqui, ó, esse botãozinho aqui de copy, porque isso aqui vai facilitar muito a nossa vida. A gente só vai, literalmente, só copiar aqui. Então, testa aí e manda o resultado. Ele até pede para mandar o resultado ali para ele. Se precisar refinar a cor, expressão, cenário, é só falar. Beleza, então a gente vai testar aqui, vai copiar e vai aqui no ChatGPT, clicar em Create Image e vai... aqui nesse caso deu um errinho aqui, não deveria ter colocado essa questão aqui do Midjourney. Mas basicamente esse é o prompt então, tá? E aí a gente vai fazer o teste então. Mas basicamente vocês vão perceber que é isso, tá? Essa é a grande habilidade aqui que vocês vão receber. É muito importante que vocês utilizem, então vocês baixem aí dentro do computador de vocês. Qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários, tá? Mas é bem simples. Baixou ali, subiu dentro do Cloud, por exemplo, já vai ativar e aí todo momento que você pedir então a geração de imagem, pedir para gerar um prompt para geração de imagem, ele já vai entender e já vai partir para a utilização dessa skill, tá? Bem bacana, bem interessante mesmo. Vocês estão vendo aqui é o resultado que ele gerou. Então, sem nenhuma referência, sem nenhum contexto além do prompt, achei um resultado bem legal, bem interessante. A gente consegue ver ainda um pouquinho lá daquela questão que eu comentei antes sobre a pele, mas acho que já está bem melhor, está bem interessante mesmo. Está bem realista aqui a parte da mão, os detalhes das veias da mão, a parte da clavícula aqui dessa moça, está bem interessante mesmo. Então ficou uma foto bem legal. E é basicamente isso. Então você tem acesso à skill, utilize e não se esqueça de enviar para nós aqui, seja nos comentários, lá na nossa comunidade do WhatsApp, comunidade do Discord, os resultados de imagem que você vai gerar com essa skill. E aí na próxima aula eu vou te apresentar mais um bônus, que é a nossa biblioteca de prompts para você se inspirar na criação de imagens com IA.